Os irmãos abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 6. A exposição nesta noite será do verso 8º até o verso de número 15. Atos capítulo 6, do verso 8º até o verso 15. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, a Tua palavra, mais uma vez neste dia, está aberta e será exposta, ó Deus, brevemente. Peço ao Senhor graça para expor a Tua palavra, intrepidez, clareza do pensamento, vigor, ó Deus, espiritual, vigor físico, para, ó Deus, expor a Tua palavra. E que aqueles que aqui estão possam atentar para aquilo que o Senhor tem a falar pela Tua palavra. Faze isto, ó Deus, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Nós temos visto, irmãos, como Satanás, ele é alguém que em toda a sua malícia tenta, de todas as formas, se voltar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo e contra todos aqueles que no poder de Deus tentam fazer com que a obra do Senhor possa avançar neste mundo. Isso é uma realidade que fora experimentada pelo povo do Senhor nos dias do primeiro século. Trata-se de uma grande realidade experimentada também nos nossos dias. Satanás permanece desde o princípio com o mesmo intento. Ele quer, de todas as formas, fazer com que a igreja do Senhor Jesus Cristo acabe, então, padecendo. Ele sabe, irmãos, que é um inimigo vencido. Ele sabe que ele, de forma alguma, conseguirá ser vitorioso sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ele é perseverante no seu propósito. Ele permanece continuamente desejando, de alguma forma, trazer males, confusão, problema, perseguição, morte e todo tipo de tragédia para o meio do povo do Senhor. Vimos como ele sorrateiramente tentou se utilizar de um casal e usou este casal no meio do povo do Senhor. Nós vimos como Ananias e Safira foram ali conduzidas e permitiram que o seu coração fosse tomado pela própria malícia de Satanás. Vimos na última exposição como ele tentou, através do crescimento da igreja, trazer algum tipo de confusão, divisão e problema para o meio do povo do Senhor. Vimos então que os helenistas estavam reclamando com os apóstolos em razão de suas viúvas estarem sendo esquecidas na distribuição. Mas vimos como o Senhor Deus é um Deus que preserva a sua igreja e é um Deus que não permite e não permitiu naquele contexto
que esse problema avançasse. Ele concedeu sabedoria aos seus apóstolos para que entendessem que é necessário nós nos dedicarmos à pregação da palavra e à oração. Ao passo que homens devem ser então eleitos pela igreja, ordenados para que possam servir a igreja no ministério ou no ofício diaconal. Nós vimos, inclusive, isto. Nós vimos como o Senhor Deus ele institui o ofício diaconal no meio da igreja e que o Senhor, em meio a tudo isto, ele manda que 7 homens fossem escolhidos, é o que é determinado naquele momento, e que estes homens deveriam apresentar algumas qualidades. Esses homens que foram chamados pelo Senhor deveriam ser homens de boa reputação, homens cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O texto nos diz que a decisão, esta atitude, isto que foi promovido, agradou a todos que ali. E então, homens foram eleitos. E aqui, irmãos, temos o nome deles. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Canor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. É interessante olharmos para esse relato, é interessante olharmos para a escolha destes homens, é interessante percebermos as qualificações atribuídas a eles, e é interessante percebermos como o Senhor, ele separou estes homens que ele exatamente queria para este ofício. Mas é interessante percebermos como o Senhor, em sua providência também, e Lucas, como um homem que sabe como pré-anunciar alguém que se destacará nas próximas porções da Escritura ao escrever. Porque é interessante percebermos que aquele que primeiro é acentuado aqui no número dos escolhidos para o ofício diaconal é um homem chamado Estevão. E o versículo que nós começamos a ler hoje, Atos capítulo 6, começa tratando exatamente sobre este homem chamado Estevão. É interessante porque entre as qualificações há algo mais sendo dito acerca destes homens. E sobre Estevão é dito algo com muita clareza. No versículo 5 do capítulo 6. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E nós veremos, irmãos, que esta qualificação, essas características desse homem de Deus chamado Estevão, elas vão ficar muito evidentes agora, sobretudo na ocasião em que ele passar a expor a verdade de Deus como revelada na sua Escritura, através de uma pregação que ele vai fazer em sua própria defesa. Mas aqui, irmãos, o texto nos diz o seguinte, em Atos capítulo 6, verso 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Veja que aqui como mencionei, é mencionado este homem, ele é um daqueles que é escolhido para o ofício diaconal no meio da igreja no primeiro século, e o texto vai nos acrescentar dizendo que este homem, Estevão, era um homem cheio de graça e poder. O que é então que o apóstolo, ou o que é que o Senhor Deus quer nos falar acerca do que é dito, né? Cheio de graça? O que significa isto? Provavelmente, irmãos, a referência aqui é de onde é a fonte daquilo que ele possui como um servo do Senhor. Ele possui essas qualificações e ele é cheio de graça, de uma graça que flui e que vem do próprio Senhor. É um Deus que o agraciou. Ele é alguém que é agraciado por Deus e é também alguém cheio de poder. Aqui não podemos pensar que trata-se da ideia de que ele era alguém que naturalmente, por si só, poderia produzir graça, como algumas pessoas na sua loucura acabam imaginando, por exemplo, acerca da própria Maria. Maria cheia de graça. E então muitos imaginam que ela era alguém de quem fluía graça, quando na realidade ela fora objeto da graça de Deus. Essa é a realidade também experimentada pelo próprio Estevão neste contexto. Ele era um homem cheio da graça do Senhor e um homem também cheio de poder. E
Que poder, irmãos, é este que é dado a este homem, servo do Senhor? Este poder dele é evidenciado mais à frente, no mesmo verso, quando ele vai dizer, o texto, que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E que poder é este, irmãos? Poder que fluía naturalmente deste homem. Semelhantemente à graça, não era um poder que fluía simplesmente deste homem como se fosse algo natural. Era algo que fora promovido nele em razão do Espírito Santo de Deus que habitava neste homem e fazia com que este homem pudesse ser um homem cheio de poder. Poder do Espírito Santo de Deus. A palavra nos diz isto quando nós olhamos que ele era um homem realmente cheio do Espírito. Ainda no capítulo 6, no verso 5, é-nos dito isso. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, é o Senhor Deus que o capacitava para isso. Então, não podemos pensar de forma alguma que, de repente, ele era um homem extraordinário simplesmente porque ele era este homem extraordinário. Nunca. É o próprio Senhor Deus sempre por trás de tudo isso. É o próprio Senhor aqui por trás deste homem. É o poder que vem do próprio Deus. E este poder, então, e esta graça que habitava neste homem, fazia com que este homem fizesse atos grandiosos. Mas é interessante o que percebemos aqui. O que percebemos aqui? É dito que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós vimos isso acontecendo aqui. Nós vimos que homens faziam sinais e prodígios no meio do povo. E estes homens nós chamamos de apóstolos. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram homens que foram cheios do Espírito, cheios de graça, cheios de poder, que para testificar e para confirmar o seu apostolado e a mensagem que eles proclamavam, eles então tinham essa credencial. Eles faziam sinais e prodígios. Mas lembrem-se, Estevão é um diácono. A esta altura, aqui nos é apresentado como um diácono. Por que razão, então, o texto vai nos dizer que ele fora alguém que fazia prodígios e grandes sinais? E mais, como nós veremos nas próximas exposições, ele era um homem que anunciava a verdade do Senhor. Ele pregava a própria palavra. Será que os diáconos eles eram pessoas que tinham poder desta forma? Será que os diáconos eles podiam fazer isto, prodígios e sinais? Será que os diáconos eles podiam realmente, ou podem hoje, por exemplo, pregar a palavra autoritativamente, como os apóstolos, ministros da palavra, foram chamados naqueles dias para fazer? E a realidade, irmãos, é que não. Ainda que vejamos isso acontecendo aqui neste caso, trata-se de um caso realmente extraordinário. Trata-se de uma ocasião aqui muito singular. E quando nós pensamos acerca do próprio Estevão, nós podemos pensar que ele está na mesma categoria do próprio Filipe. É interessante porque os dois são os dois que são primeiramente mencionados, porque os dois irão se destacar nas próximas porções do livro de Atos, aqui no capítulo de número 7. E nós veremos que Filipe era alguém que também era um diácono. E veremos que ele também era alguém que pregava a palavra autoritativamente. E vemos também que ele era alguém que até mesmo fez batismo, batizou pessoas. Mas como assim? Como é que Filipe e como é que Estevão podem fazer tais coisas no meio do povo quando eles eram diáconos? Mas a realidade, irmãos, é que assim como Filipe era também um homem que era um evangelista, provavelmente, é o que os maiores comentaristas vão tentar considerar, é que Estevão também era alguém que não era simplesmente um diácono, mas ele também possuía um outro ofício, que era o ofício de evangelista, um ofício temporário daqueles dias. O que eram os evangelistas, irmãos? Os evangelistas eram aqueles que eram auxiliares dos diáconos, e semelhante dos apóstolos. E, semelhantemente aos apóstolos, eles também faziam sinais, prodígios, pregavam a palavra e até mesmo batizavam. Isso de forma alguma dá liberdade para que os diáconos eles preguem ou batizem. E também não requer como a qualificação necessária dos diáconos que eles façam sinais e prodígios. Esse ofício de evangelista foi um ofício que passou. Ofícios temporários ou dos ofícios que são extraordinários.
que não são comuns, ou não são ordinários, diferente dos ofícios de diáconos, presbítero e pastor ou ministro da palavra, ou presbítero docente, como nós vimos até mesmo nos nossos estudos aqui sobre eclesiologia. Nós vemos que, à medida que a Escritura está sendo desenvolvida e a Igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo estabelecida, que essas questões passarão. E que mais à frente, as qualificações apresentadas sobre o diácono, de forma alguma envolve o anúncio, a pregação da palavra, sinais e prodígios, ou até mesmo o batismo. Eles não são chamados como os ministros são, para serem aqueles que vão administrar os mistérios de Deus, que envolvem pregação e administração. São aqueles que vão se dedicar, irmãos, àquilo que é apresentado como as suas qualificações na própria epístola de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo de número 3, quando ele vai falar acerca de quais são as atribuições ou as qualificações desses homens que são chamados por Deus para exercer este ofício. A partir do versículo 8 nos é dito: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam a palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sólida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Mas quanto àqueles que são dedicados ao ministério, é dito que eles devem ser aptos para ensinar. São aqueles que vão se dedicar à proclamação da palavra. E aqueles que se dedicam integralmente à proclamação da verdade são aqueles que, como vai dizer o próprio Paulo em Timóteo, são aqueles que receberão dobrados honorários, porque eles se dedicam à própria proclamação do Evangelho e ao ensino no meio da igreja, uma referência àqueles que são chamados para o ministério da palavra, ou aquele que é chamado na nossa igreja de pastor. Então, provavelmente, irmãos, o próprio Estevão era mais do que um diácono. Ele fora alguém que estava entre aqueles que eram auxiliares dos apóstolos. Ele era um evangelista. Por essa razão, então, ele faz prodígios, ele faz sinais e ele também proclama a palavra no poder do Espírito Santo de Deus. Ele, então, irmãos, era alguém que fazia tudo o que fazia aqui na dependência do seu próprio Senhor. E o fato dele fazer tudo isso com graça e no poder do Espírito Santo, irmãos, fez com que muitos se levantassem contra ele. Porque, irmãos, certamente, o próprio Estevão era alguém que não temia a homens, mas temia a Deus. E ele, certamente, irmãos, era um homem que estava com toda clareza expondo a verdade de Deus. Ele certamente estava anunciando a verdade do Senhor como revelada na Escritura e como ele vai anunciar nos desdobramentos do seu próprio sermão que nós veremos mais à frente. Ele é alguém que vai falar coisas que são contrárias às práticas do povo naqueles dias. Ele vai falar coisas que eram contrárias à estrutura judaica. Ele é um verdadeiro anunciador da verdade. E isso vai fazer com que os homens se levantem. Como nos diz o versículo 9. Então, irmãos, mais uma vez ressaltando, aqueles que são cheios do Espírito Santo, como era o próprio Estevão, são aqueles que são cheios do próprio Senhor. E por serem, então, cheios do Espírito Santo, cheios do próprio Senhor, eles, então, anunciarão a verdade do Senhor sem qualquer temor. Isso vai provocar incômodo. Isso vai mexer com as pessoas. Isso vai gerar desconforto em muitos. Mas isso é o que fazem aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Entendem, irmãos, que não foram chamados neste mundo para agradar a quem quer que seja, mas que foram chamados para agradar o seu próprio Senhor no anúncio da sua palavra. Foram chamados pelo próprio Senhor para fazerem a vontade do Senhor somente. As pessoas não gostam, irmãos, de ouvir a verdade. Talvez você não goste de ouvir a verdade acerca de você,
acerca da sua condição, acerca do modo que você tem vivido, muitos de nós não queremos ouvir a verdade acerca de nós. E quando nós pensamos acerca daqueles que estão fora da igreja de Cristo, daqueles que não conhecem o Senhor ainda mais, se você expor para eles a realidade acerca da condição deles, ou se voltar contra aquilo que eles pensam ser a verdade, eles vão se tornar seus inimigos. Você pode pensar que são seus amigos, mas não são. Poucos são aqueles que estão prontos para ouvir o testemunho da verdade de Deus. Em geral, irmãos, eles vão se opor. Em geral, eles vão se tornar aqueles que vão ser contrários àquilo que nós temos proclamado. Não foi diferente na vida de Cristo, não foi diferente com Estevão, não podemos esperar que seja diferente conosco. E eu posso me dar ao luxo de imaginar que será diferente comigo. Se associar a mim e me amar, algo de errado tem. Ou eu não estou proclamando a verdade, ou não estou vivendo a verdade. O mundo não ama, irmãos, a luz. O mundo odeia a luz. Se nós pertencemos a Cristo, nós manifestamos a sua luz. Se nós conhecemos a Cristo, nós anunciamos a Cristo com palavras e com a nossa própria vida. O mundo, consequentemente, nos odiará. O mundo, consequentemente, se levantará contra nós. Passa a refletir. O que as pessoas que estão ao seu redor pensam acerca de você? Se nada em você incomoda aqueles que estão ao seu redor, tem algo de errado conosco. Ou com aquilo que nós temos feito, ou com o modo que nós temos vivido, ou com aquilo que temos falado ou deixado de falar acerca do próprio Senhor. Mas aqueles que temem a Deus, irmãos, são aqueles que não vão falar a verdade. É o contrário de Estevão. São aqueles que o próprio Paulo vai falar, noutra ocasião, que muitas pessoas estão aí prontas e desejosas de ouvir coisas que vão trazer coceira ao seu ouvido, coisas agradáveis. E isso não falta. O que mais tem são pessoas assim. O que mais tem são pastores assim. O que mais tem são líderes assim. E está assim, ó, de pessoas querendo esse tipo de líder, querendo esse tipo de pastor. Por quê? Porque elas não serão confrontadas com a verdade. Vão poder permanecer na sua própria vida medíocre e longe do Senhor. Mas, irmãos, não deve ser isso que nós devemos buscar. Não deve ser esse o tipo de ministro ou pastor que nós devemos desejar, porque essa não é a vontade do Senhor. Essa não é a vontade do Senhor, irmãos. Nós devemos nos conformar à vontade dele, e a vontade dele é expressa na própria vida deste homem chamado Estevão, homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eles se levantaram contra Estevão, o texto nos diz, no verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Vejam aqui o que acontece. Essa ideia de levantar, eu já mencionei para vocês que isso acontece em outras ocasiões. Nós vimos aqui isso sendo repetido várias vezes no livro de Atos. Levantaram-se, é quando eles vão se levantar, opondo-se, então, àquele que é um representante do próprio Senhor, no anúncio da sua palavra. E vemos e sabemos, e eu até mencionei isto, que isso acontece desde o princípio. A Escritura nos diz que Caim levantou-se contra Abel e tirou a vida do próprio Abel. A disputa, então, entre aqueles que são inimigos do Senhor e aqueles que são do próprio Senhor é uma disputa que acontece desde o princípio do mundo. E aqui ela permanece sendo acentuada neste contexto. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada Liberta. Então veja que alguns homens envolvidos com a religião estavam ali grandemente insatisfeitos com aquilo que estava acontecendo. Isso revela, como já mencionei, a realidade do coração duro destas pessoas. Mas então, um comentário acerca disto, com a ajuda do pastor Paulo Anglada, diz assim: os judeus, identificados como os de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, pertencentes à sinagoga dos libertos,
passaram a reagir fortemente ao testemunho de Estevão, discutindo com ele, sem contudo conseguirem resistir à sabedoria do Espírito Santo manifestada nos seus argumentos. Falando então, dando um salto acerca dos homens libertos, ou da sinagoga dos libertos, ele vai dizer o seguinte: a palavra libertos é um termo latino transliterado para a língua grega. Ela era usada com referência às pessoas que haviam sido escravas em Roma, as quais, de uma maneira ou de outra, alcançaram a liberdade. Ao que tudo indica, portanto, havia em Jerusalém uma sinagoga composta principalmente dessas pessoas. É possível que, pelo menos, alguns judeus helenistas, convertidos à fé cristã em Jerusalém, tivessem frequentado essa sinagoga ou apresentassem alguma relação com os seus membros, o que teria, de algum modo, colocado Estevão em contato com eles, provavelmente com propósito evangelístico. Então, eram estes os homens envolvidos com essa sinagoga dos libertos. E alguns então vão até dizer que provavelmente Paulo até mesmo visitava esta sinagoga, ou a sinagoga de Cirene, que seria da região então em que o próprio apóstolo Paulo ele saiu, ou até mesmo as duas sinagogas, porque ele foi alguém que certamente deve ter ouvido o próprio testemunho de Estevão. E ele, como veremos mais à frente, no capítulo número 8, é alguém que vai se opor a Estevão e vai consentir com a sua própria morte. Mas a realidade, irmãos, é que esses líderes religiosos, eles aqui se levantam e se opõem ao poder de Deus. E aqui, mais uma vez, nós começamos a ver a inimizade, então, do mundo contra o povo do Senhor. E como é que eles tentam, de alguma forma, esmagar o próprio Estevão, homem cheio do Espírito Santo? O texto nos diz que eles tentaram discutir com Estevão. E discutiam com Estevão. Mas nós poderíamos fazer a pergunta, e seria a seguinte: o que é que faz com que estes homens se levantem contra Estevão para discutir com ele? É por causa dos sinais e prodígios que Estevão faz? É por causa da sua oratória, talvez melhor do que a oratória dos próprios líderes religiosos daqueles dias? Não, irmãos. Eles se opõem a Estevão por causa da pregação de Estevão. É o mesmo que acontece com Pedro e João anteriormente. A pregação da palavra incomoda aqueles líderes religiosos. E o conteúdo daquilo, sobretudo, porque era algo que ia de encontro àquilo que era tão caro para a estrutura judaica daqueles dias. Porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, vai se voltar contra tudo aquilo que era praticado no meio do povo naquele momento. E coisas que anteriormente, até mesmo, algumas delas, foram ordenadas pelo próprio Senhor, mas em que encontraram o seu próprio cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas haviam práticas e apegos religiosos deles que para eles eram tão caros, irmãos, que eles não admitem qualquer tipo de declaração ou verdade contrária àquilo que eles tanto ensinavam e pelas coisas que eles tanto prezavam no seu meio. Notem, então, que a pregação da verdade, de fato, incomoda. Incomoda aqueles que não são de Deus, sobretudo. E são esses que vão se voltar contra a igreja do Senhor. Ao invés, irmãos, desses homens serem aqueles que deveriam promover a verdade do Senhor e então alimentar e promover a promoção da pregação da verdade, esses homens não fazem nada disso. Muito pelo contrário, irmãos. Eles querem, de todos os modos, na realidade, cessear e calar a boca deste homem. Ele, irmãos, certamente, Estevão, como vai dizer, mais uma vez, o pastor Paulo Anglada, ao pregar a palavra, ele estava se voltando contra as cerimônias dos homens daqueles dias. Ele diz assim: não é improvável, portanto, que Estevão estivesse começando a compreender e a anunciar que a nova dispensação do Evangelho tornaria as leis cerimoniais judaicas obsoletas, como Jesus havia declarado, por exemplo, à mulher samaritana.
Entretanto, a obsolescência da lei cerimonial de Moisés não implicava em blasfêmia ou depreciação da lei, e sim na sua elevação, no cumprimento do seu caráter prefigurativo em Cristo. Jesus mesmo declarou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O valor da lei cerimonial de Moisés residia exatamente no seu caráter prefigurativo, em apontar para Cristo como um aio, um guia que conduz pecadores à salvação. Então, ele certamente estava lançando na sua pregação por terra muito daquilo que os homens acabavam se apegando ali, naqueles dias, ao invés de olharem para Cristo, o próprio Redentor, o Salvador do mundo. Se opuseram a Cristo, se opuseram aqui ao próprio Estevão nos seus dias. Mas, irmãos, é interessante nós percebermos que, à medida que esses homens se levantam na sua própria ira, como se levantam em nossos dias contra a Igreja do Senhor, nós devemos entender que, como nós vimos hoje pela manhã, ainda que os homens de todas as formas tentam se voltar contra o povo de Deus, a realidade é que eles nunca serão bem-sucedidos. E a obra do Senhor sempre avançará, porque o Senhor é aquele que sempre capacita o seu povo. Ele é o Deus que estava com Moisés e ele é o Deus que também estava com o próprio Estevão neste contexto. Porque o texto vai nos dizer que ainda que eles discutissem com Estevão, o verso 10 nos diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então é interessante percebermos que esses homens, na sua discussão, de todas as formas, tentando persuadir e lançar por terra os argumentos do próprio Estevão, eles não conseguiam. E eles não conseguiam fazer isto, irmãos. Eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Veja, não é que eles não conseguiam resistir a Estevão. Porque Estevão em si nada era. Mas eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eles não conseguiam resistir ao próprio Deus que usava Estevão naquele momento. Estevão, cheio do Espírito e cheio da sabedoria de Deus, falando poderosamente, grandiosamente em meio àqueles homens. Ninguém jamais pode resistir. Essa era uma promessa do Senhor aos seus. Se você olhar o que diz Mateus capítulo 10, verso de número 20, a Escritura vai nos falar acerca de uma promessa do Senhor aos seus servos, aos seus discípulos. Mateus capítulo 10, verso 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Está falando aqui sobre os seus discípulos, dando aqui algumas admoestações aos seus servos. Ainda na Escritura, no Evangelho de Lucas. Se você olhar comigo, Lucas capítulo 21, verso de número 15. A palavra do Senhor diz assim: porque eu vos darei boca. Vou ler a partir do verso 14. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Veja que isso é uma promessa de Cristo. Uma promessa que se cumpre. Nós vimos aqui, irmãos, nas ocasiões em que os apóstolos são colocados diante dos tribunais, como eles não são vencidos em seus argumentos. E como todas as tentativas dos inimigos em subjugarem eles não conseguiram resistir. E do mesmo modo acontece aqui agora com o próprio Estevão. Homem cheio do Espírito, os homens não conseguiram vencê-lo. Poderiam, irmãos, tentar de todas as formas, mas nada, jamais, eles conseguiriam contra o Evangelho.
E ninguém, irmãos, pode ir contra o Evangelho, pregado no poder do Espírito Santo de Deus. Não há quem possa vencer o Senhor, que, pelo seu Espírito, por intermédio dos seus servos chamados para a proclamação da verdade, não há quem possa vencer. E o reino do Senhor avança através disto. É através disto, veja, o mundo pode se levantar e, por vezes, pode parecer somente que eles estão, de alguma forma, conseguindo fazer com que o Evangelho do Senhor seja aprisionado. Parece, muitas vezes, que eles estão conseguindo ser bem-sucedidos em cessear a pregação e o avanço do reino do Senhor por intermédio da palavra. Pode parecer, irmãos, mas a realidade é que nunca, jamais, ninguém conseguiu fazer isso. Porque aquele que faz avançar a sua obra não somos nós os homens, mas o próprio Senhor. Quem pode algo contra o Senhor? Absolutamente ninguém. Eu fico admirado como muitas vezes nós acabamos atribuindo a Satanás e ao mundo um poder que não pode ser atribuído a eles. Parece que nós concebemos Satanás como se Satanás ou o mundo fossem seres onipotentes. Como se eles fossem seres, ou o próprio Satanás, ele possuísse um poder, ele possuísse uma garra, ele fosse tão grande a ponto de conseguir fazer com que o Senhor não avance nos seus intentos. Mas que coisa estranha, irmãos. Ou pensarmos que Satanás ele é soberano e que ele é tão grande que, meu amigo, ele está aí com todo mundo, ele domina todo mundo, ele controla todo mundo pertence a ele, não tem que arrebatar os homens de Satanás. E as pessoas pensam que, não, Satanás é... Mas Satanás não é nada comparado ao Senhor. E Satanás, irmãos, não é onipotente. Satanás não é soberano. Satanás não possui pessoas nas suas mãos que não podem ser arrancadas das suas mãos. Somente o Senhor Deus nos é revelado na Escritura como onipotente. Somente o Senhor Deus e o seu Filho são revelados na Escritura como soberanos. E somente o Senhor Deus e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é aquele de quem ninguém pode arrebatar qualquer pessoa das suas mãos. Mas o reino de Satanás, nada pode suportar. Quando o Senhor, então, faz com que o seu Evangelho, através da proclamação dos seus servos, seja anunciado. Os reinos de Satanás, as suas muralhas, tudo cai por terra. Porque o Senhor Deus é um Deus poderoso. E Ele porque ninguém jamais pode resistir à sabedoria e ao Espírito Santo de Deus através do anúncio da sua verdade. Então, podemos pensar que aqueles que se envolvem com isto, a igreja de Cristo se envolver com isto, é fraca e frágil diante da malignidade deste mundo. A realidade é totalmente contrária. Isso deve nos encorajar, nos animar a entender que todas as vezes que o Senhor levanta homens e chama homens para o ministério, é o Senhor então munindo o seu exército de pessoas que vão fazer com que esse exército avance como tem avançado. E ninguém vai poder impedir. Ninguém nunca jamais vai poder resistir. Eles podem imaginar que podem fazer isso, mas nunca conseguirão. A vitória é certa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas somente quando ela anuncia essa palavra no poder do Espírito. Se não for, irmãos, essa palavra anunciada no poder do Espírito Santo de Deus, na sabedoria de Deus, não avançará. Essa obra não prosperará. É mais ou menos semelhante àquilo que o próprio o professor, né, do próprio Paulo, ele vai falar o Gamaliel. Ele vai dizer, né? Se essa obra é de Deus, ela vai avançar. Se a obra de fato for de Deus, se for usada por Deus,
se for composta de homens e mulheres usados por Deus, sim, ela avançará. Ainda que muitas vezes nós não consigamos, muitas vezes, perceber. Mas essa é a declaração verdadeira, como revelado na própria Escritura Sagrada. Mas veja, irmãos, o texto nos diz que Estevão pregava essa palavra, fazia prodígios e sinais, ele anunciava a verdade do Senhor com intrepidez, no poder do Espírito, ninguém conseguia resistir a ele. Uma vez então que eles foram derrotados na sua empreitada, se voltando contra o próprio Estevão, o que é que eles fazem então? O texto nos diz o seguinte, no versículo 10. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então veja agora o que eles vão tentar fazer. Já que nós não conseguimos vencer pela argumentação, já que não seremos bem-sucedidos contra este homem que fala de um modo totalmente distinto e extraordinário, nós então vamos nos utilizar de suborno, mentira, malícia e falso testemunho. É isso que eles fazem. O texto nos diz, eles subornaram homens, pagando algo, prometendo alguma coisa, para que esses homens então dissessem algumas coisas que se encaixam aqui num falso testemunho. Trata-se de uma mentira mesclada também com verdades. Nós veremos isso sendo dito assim. Eles subornaram homens, e o que é que esses homens disseram? Temos ouvido este homem, referindo-se a Estevão, proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Quando ele diz, então, que ele está proferindo blasfêmias contra Moisés e contra Deus, é uma referência à lei do Senhor. Então é como se estivesse dizendo, ele profere blasfêmias contra a lei do próprio Deus e ele profere blasfêmias contra o próprio Deus. Então eles estão acusando a Estevão disso. Trata-se de uma verdade, irmãos? Não. Mas eles prosseguem. Verso 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Então veja o que acontece. Eles vão começar a incitar o povo contra Estevão. Falando mentiras, irmãos. E o povo, muito frágil, eram inconstantes, volúveis, em algumas ocasiões estão promovendo e abraçando a verdade. Em outras ocasiões, por coisas muito poucas. E aqui uma persuasão desses homens. Faz com que eles acabem se associando aos homens da lei, voltando-se contra Estevão. O texto nos diz, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram. É como se eles se voltassem contra Estevão e pegaram ele ali e lançaram ele diante do sinédrio. Foi dessa forma. Agarraram e lançaram-no, então, diante do próprio sinédrio. Agora nós temos os homens da lei e nós temos aqui o próprio povo como inimigos do próprio Estevão, nesta ocasião. Ainda, além de subornarem pessoas, o verso 13 nos diz, apresentaram testemunhas falsas, que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo. Veja que exagero, né? Estevão está aqui no seu primeiro sermão, irmãos. É interessante que Estevão vai ser o homem de um sermão só. Ele é chamado, usado por Deus, proclama a palavra e ele morre. Ele proclama a palavra e é morto. Mas eles dizem, ele não cessa de falar contra o lugar santo. Alguns vão entender que a referência seria a Jerusalém, mas a provável referência é ao templo. Ele não cessa de falar contra o templo, o lugar santo. E mais uma vez voltam e contra a lei. É interessante, irmãos, então ele continua, né? Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar, o templo, e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então vejam que suborno, mentira, falso testemunha,
falsas acusações, uma bagunça então acontecendo aqui neste contexto. Quando na realidade, irmãos, nada disso estava acontecendo. Veja, como mencionei, eles falam mentiras misturadas com verdade, e isso é complicado. Porque quando é uma mentira explícita, é percebido prontamente. Mas quando está entrelaçada com verdades, fica algo muito complicado de lidar. Exatamente o que acontece aqui com Estevão e foi o que aconteceu com Cristo. O que Estevão experimenta é o mesmo que Cristo experimentou anteriormente. Quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 53, nós encontramos o seguinte sendo narrado. Marcos capítulo 14, a partir do versículo de número 53. Veja o que vai acontecer e perceba as semelhanças. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente, dizendo: não ouvimos declarar e destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Então vejam aqui, semelhante, acusações, falsas testemunhas, mentiras acerca do próprio Senhor Jesus Cristo. Se Cristo experimentou isso, irmãos, por que Estevão não experimentaria se o testemunho de Pedro era semelhante de Estevão, era semelhante ao mesmo testemunho de Cristo? E um testemunho, então, diante de homens perversos. Uma vez que eles sabem que não podem ser contra a palavra no argumentação, eles têm de apelar para a força e para a mentira. Eles querem calar a boca de Estevão de toda forma. Nós sabemos, irmãos, o que esses homens fazem é algo que é expressamente contrário à vontade do Senhor. Nós lemos até hoje, aqui nos nossos padrões doutrinários, quando nós lemos as perguntas do nosso breve catecismo, perguntas 76, 77, 78. E nós sabemos, como esses homens deveriam saber à luz da palavra, de que aquilo que eles estavam fazendo era uma quebra explícita do mandamento do Senhor. A pergunta 77 do Catecismo Maior nos diz que exige o 9º mandamento, breve catecismo. O 9º mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Isso é o que é exigido de nós. Preservar, então, a verdade, coisa que as testemunhas chamadas não fizeram, a manutenção da boa reputação e também do próximo, coisa que eles não fizeram, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. Isso é o que é, então, exigido. E então o que é proibido? O que proíbe o 9º mandamento? O 9º mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade. Estavam eles lá, acusadores falsos, ou injurioso, tanto a como a do nosso próximo. Então vejam que eles quebram tanto aquilo que é exigido, não cumprindo,
tanto também não fazendo aquilo que é, ou deixando de fazer, ou fazendo aquilo que é proibido. E assim acabam manifestando uma verdadeira oposição à lei do Senhor, que tanto eles falavam amar. Se apegam aqui à lei de Moisés, mas não são apegados de coração à lei de Moisés. Falavam acerca da realidade do templo, mas na realidade foram aqueles que estavam envolvidos com a profanação do próprio templo. Vejam que esses homens proferiam com a boca palavras que não eram condizentes com o modo em que eles lidavam com tais coisas. E eles então acabam, assim, apegados simplesmente a uma tradição que não é agradável ao Senhor, acabam se voltando contra o servo do próprio. Veja, irmãos, que, mais uma vez, reforçando, aqueles que de alguma forma tentam falar as palavras do Senhor como ensinadas na própria Escritura vão receber oposição deste mundo. Não é somente cheios do Espírito Santo e que proclamam a palavra do Senhor no poder do Espírito que recebem oposição. Aqueles que falam o que Cristo falou também recebem oposição. E o mundo, irmãos, está pronto para fazer de todas as formas, maliciosamente, coisas contrárias a nós. Mentiras acerca de coisas que nós nunca falamos, falso testemunho da nossa vida, dizendo que fizemos coisas ou falamos coisas que nunca proferimos, ou até mesmo falando verdades, mas misturado com mentira, como aqui estava acontecendo. Porque certamente, irmãos, no sermão de Estevão, ele falava acerca da realidade que o templo não era mais aquele templo físico, mas o templo não apontava para a realidade de Cristo. Que não havia mais a necessidade de sacrifícios sendo feitos no meio do templo, porque aqueles sacrifícios apontavam para a realidade outra, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Que todas as cerimônias, festas que eles tanto se apegavam, apontavam para o próprio Senhor Jesus Cristo. Que a lei que eles tanto da boca para fora falavam amar, na realidade, não eram leis que serviam para escravizar ninguém, mas eram leis que deveriam conduzir os homens a Cristo como um aio que conduz o homem ao próprio Senhor e Salvador deste mundo. Esses homens estavam empenhados em corromper a verdade do Senhor e estavam empenhados em se opor àqueles que promovem a verdade do Senhor. Mas isso, irmãos, deve nos fazer calar e parar com o testemunho da palavra do Senhor neste mundo? De forma alguma. De forma nenhuma. Por que razão, irmãos? Repito, porque ninguém pode ir contra a palavra do Senhor. Aquilo que Estevão fez aqui pode ter sido a razão, irmãos, ou aquilo, o seu testemunho, a sua pregação, talvez até Paulo estivesse disputando com Estevão nesse contexto. Como alguém vai dizer, pode ter sido um meio que fez com que Paulo ele pudesse então estar ali ouvindo as verdades do próprio Senhor. E ele certamente ouviu Estevão falar. Posteriormente ele é rendido por Cristo no caminho de Damasco. Mas muitos ouviram o seu testemunho. Muitos ouviram a sua palavra ser anunciada. Ele foi instrumento de Deus naqueles dias. Como nós, os chamados para ser também em nossos dias. Mas então, irmãos, o que acontece? Mesmo isso acontecendo, nós veremos mais à frente. Estevão será morto. Bons homens, servos do Senhor, acabam experimentando muitas vezes a morte. Foi assim com Estevão, foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, pode ser conosco também, mas nós não podemos nos cansar, irmãos, de falar acerca desta verdade. Este homem, irmãos, Estevão, era um homem que tinha uma comunhão tão grande com o Senhor, que ele acaba, diante daqueles homens, manifestando algo extraordinário. O versículo 15 nos termina dizendo assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eu fico pensando, como é que esses homens conseguem ainda se opor a este homem?
quando contemplam algo dessa natureza acontecendo. O rosto dele, é dito, era como se fosse o rosto de um anjo. Algo semelhante acontece, irmãos, no Antigo Testamento. Algo acontece quando é manifestado um brilho diferente num homem de Deus, chamado pelo próprio Senhor, para revelar então o seu pacto em tábuas de pedra na sua própria lei. Quando nós encontramos o que é dito, por exemplo, em Êxodo capítulo 34, versos 29 a 30. Aconteceu com Moisés. Êxodo, capítulo de número 34, versos 29 a 30. A palavra diz o seguinte: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegasse a ele. Algo acontece semelhante no Monte da Transfiguração, como é registrado nos Evangelhos. E algo acontece aqui com o próprio Estevão. O que é isso, irmãos? Alguns vão tentar considerar algumas coisas relacionadas a isso. E vão dizer o seguinte, que aquilo que acontece com Moisés é o brilho da glória de Deus quando ele se depara com o Senhor e recebe a sua própria lei. Moisés então manifesta a glória de Deus ao receber a lei. E então dirão, Estevão manifesta a glória de Deus na exposição fiel da lei de Deus. Ele for alguém aprovado por Deus. Moisés, a glória ao receber. Estevão, ao anunciar esta verdade. E é como se os homens então contemplassem a glória de Deus na exposição da sua palavra, refletida na face do próprio Estevão, como alguém que era um fiel intérprete das verdades do Senhor. Enquanto os homens acusavam-no de ser alguém que distorcia a verdade do Senhor, o Senhor Deus o aprovava como um fiel intérprete da sua vontade. E confirma isso através de um brilho no seu rosto, como se ele fosse um anjo. E revela também, irmãos, muito dessa provável comunhão que o próprio Estevão tinha com o seu Senhor. Isso ficava evidenciado ali na sua face. Meus irmãos, isso é algo extraordinário que acontece com Estevão e você não contempla isso acontecendo com qualquer servo do Senhor nas Escrituras, não. Nem a forma que o próprio Estevão é recebido quando ele morre. Estevão era alguém extraordinário, irmãos. Alguém que certamente tinha essa bendita comunhão com o Senhor refletida na sua vida diante da face dos homens. Só experimenta essa realidade, não semelhante a esta, certamente, mas que manifesta em si o brilho de Cristo, aqueles que têm comunhão com Ele, aqueles que anunciam a sua verdade com fidelidade. Fora da comunhão com Cristo, fora da fidelidade no anúncio da sua verdade, não há a menor possibilidade de os homens contemplarem em nós qualquer brilho de Cristo. Daí, irmãos, a grande necessidade, como Estevão e Moisés, dessa comunhão com o nosso Senhor, para que Ele possa ser visto em nós. Para que a glória de Cristo possa ser vista em nós, nas nossas palavras e no anúncio que nós fazemos com fidelidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso quanto a mim, no testemunho, na pregação do Evangelho como ministro da palavra, e isso também em vocês, como homens e mulheres que foram chamados a testemunhar acerca deste Evangelho. Sigamos em frente, irmãos, fazendo aquilo que o nosso Senhor nos chamou a fazer. Como Estevão, mesmo em meio à oposição, ele fez. Aqueles que estão neste mundo carecem da manifestação da glória de Deus em Cristo na proclamação do seu Evangelho. E se nós não formos ousados como Estevão o foi, os homens neste mundo não poderão se render a Cristo. Esse testemunho é nosso.
e a responsabilidade minha e de cada um de nós seguirmos em frente fazendo essa obra avançar, sabendo de uma coisa: ninguém nunca jamais poderá resistir à palavra do Senhor. Façamos a sua vontade e anunciemos o seu evangelho. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra e pela graça de podermos ouvir uma breve exposição da Tua palavra. Dá-nos a graça, ó Deus, de sermos como Estevão, cheios do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Senhor, a testemunharmos da Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito, confiando, Senhor, de que o Senhor é que age através de nós com poder. E que mesmo que o mundo se levante contra a Tua palavra, contra o Senhor, contra o Teu Filho, contra a Tua igreja, contra os Teus servos, eles nunca, Senhor, serão prósperos nos seus intentos. A Tua palavra prosperará. E os Teus intentos, os Teus propósitos serão cumpridos. O Teu evangelho avança, e isso por causa do Teu poder. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por isto. Nós te agradecemos porque este mesmo evangelho nos alcançou. E este mesmo evangelho, através de nós, pode alcançar a muitos. Usa-nos como instrumentos Teus, Senhor. É o que te pedimos, em nome do Senhor.